9h09, nós voltamos com o TV Mar News. Olha só, o governo federal prorrogou o auxílio emergencial, embora tenha reduzido o valor pela metade. A gente vai entender como isso vai impactar a nossa economia agora na matéria de Fernando Palmeira. Pandemia versus economia, os impactos que acontecem, as ações do governo para salvaguardar aqueles que infelizmente ficaram no desalento, procurando um emprego que não existe, os desempregados, os miseráveis e uma nova figura, os invisíveis. Mas para falar sobre tudo isso, um especialista, o nosso mestre Cícero Pérez, que está por aqui, economista, ele nos faz toda uma análise, desde o primeiro momento das iniciativas de governo até agora, e o que é que se pode esperar desse novo momento do auxílio emergencial, ficando em 4 prestações de R$300. Bom dia, Fernando. Bom dia, Porlane. Nós estamos vivendo um momento de transição, ou seja, o auxílio emergencial, que passou a ser pago a 1.200.000 alagoanos, uma média de R$680, ou seja, que nós tínhamos por mês aqui em Alagoas até o mês passado, de agosto, até a semana passada, né, Fernando? Nós temos R$780 milhões dedicados a estas 1.200.000 pessoas, famílias também. Evidentemente que ela modifica. A partir deste mês, nós temos uma queda dessa renda média, né, de acima de R$600, para 300, unificado para 1.200.000 alagoanos. Isso quer dizer que nós deixamos de receber 780 milhões para 320 milhões de reais em 4 parcelas, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esse será um período de transição. Continua sendo auxílio emergencial, mas a renda paga deixa de ser aquela aprovada no mês de abril do Congresso Nacional, quando dizia de que a renda mínima era 600, ela aprovou, era R$600, e o máximo de 1.200 para as famílias de mulheres solteiras, mães solteiras que tinham filhos e era remo. Portanto, vai ser um impacto muito grande na economia alagoana, principalmente no setor de comércio e serviços, na medida em que esses 1.200.000 pessoas dedicavam esse dinheiro, grosso modo, ao consumo de produtos básicos. Fernando. Professor, enquanto isso, o governo federal já anunciou o programa Renda Brasil para o fim do ano. E qual é as expectativas? Estamos mudando apenas de nome de programa? Não, é uma mudança também estrutural. O auxílio emergencial ele foi universalizado, praticamente universalizado para todas as pessoas que ficaram ou desempregadas, microempreendedor individual que também estava sem renda, trabalhadoras domésticas que não tinham carteiras assinadas, o programa Bolsa Família, todos que estavam no cadastro único, ou seja, praticamente toda a sociedade alagoana, 1.200.000 pessoas, tiveram acesso a essa renda. Agora nós estamos no período de transição até dezembro, com a renda diminuindo, continuando sendo auxílio emergencial, mas a partir de janeiro o Renda Brasil pagará tão somente ao público do Bolsa Família, 400.000 famílias, mais 200.000 desempregados, 600.000 pessoas. Como o pagamento será de R$300, teremos 180 milhões de reais mês, ou seja, diminui a cobertura de 1.200.000 para 600.000 pessoas e a renda, que já foi um dia R$600 ou 1.200, unifica em torno de 300, ou seja, continua diminuindo. Do que nós tínhamos na semana passada para agora, há uma queda de mais de 50%. E a partir de janeiro, Fernando, a cobertura, o grau de cobertura diminui pela metade, ou seja, apenas, esclarecendo, né, somente o público Bolsa Família, as 400.000 famílias alagoanas, mais 200.000 desempregados, poderão receber a renda, pelo menos é o que está escrito e o que está proposto, né? Poderão receber a Renda Brasil. Ele terá um grau de cobertura razoável, porque a nossa sociedade é muito pobre, mas bem diferente do momento que vivíamos até a semana passada, até o mês de agosto. Professor, na hora de distribuição desses recursos, muita gente que não precisava, até funcionários públicos, receberam. Outros que estão aí na invisibilidade, na miserabilidade, nesse impacto da pandemia, não tiveram chance de receber. O que é que realmente houve? Acontece ainda, né, muito fortemente, de que um programa que tem 63 milhões de pessoas cobertas, ou seja, que acessam 63 milhões, que sempre existe um grau, uma possibilidade, né, de falcatruas, de erros, de equívocos, de má intenção também para receber esse recurso. Isso foi flagrado porque, claro, 63 milhões, Fernando, sempre tem uma margem, um número razoável de pessoas que acessam sem ter esse direito. Por outro lado,
também nós temos na população alagoana, na população nordestina, uma parcela de pessoas muito pobres, ou seja, com um grau de deficiência de todas as suas vulnerabilidades, que nem a informação tem de que teria acesso, não tem a documentação necessária. O processo no começo, principalmente, você recorda, do mês de abril e maio, né, daqueles aplicativos, tinha uma relativa dificuldade, que foram superadas ao longo do tempo, porque para chegar a 1.200.000 alagoanos, numa sociedade que só tem 1.100.000 famílias, nós temos 1.200.000 pessoas, dá para ver que o grau de cobertura foi muito intenso. Portanto, o Renda Família, ele será um Bolsa Família ampliado, ou seja, ampliado com aqueles que comprovarem realmente que estavam trabalhando e perderam seus empregos, ou seja, com os desempregados, não mais com toda a população vulnerável da sociedade. Professor, aqueles que não tiveram acesso, mesmo os mais necessitados, enquanto a vida, a esperança desse povo receber? Sim, porque, veja bem, todos, Fernando, teoricamente, devem estar no cadastro único, o cadastro do CAD único, né, que é a base de dados do governo federal, para todos aqueles que querem aceder aos programas, todos os programas, todos, sem exceção. Assim como as pessoas também se inscrevem com o cartão do SUS, não é? Então, o cadastro único é um direito da cidadania, comprovando a sua renda, as suas dificuldades materiais. Existem regras, existe clareza, né, na legislação daqueles que podem aplicar. Então, na verdade, continua aberta as inscrições para o cadastro único. O cadastro único tem, em todos os municípios do Brasil, tem a possibilidade de continuar se inscrevendo para janeiro, receber Renda Brasil. Difícil é para aqueles que sequer têm o RG ou o CPF. Sim. Por exemplo, a população de rua, a população moradora de rua, essa é uma população extremamente vulnerável, mas ela tem que ter outro instrumento importante da política social, que se chama busca ativa. A busca ativa é aquele quando o setor público, Fernando, busca entender e procurar, vai na casa de todos os moradores, vai nas ruas onde essas pessoas dormem ou onde se encontram, né, nas suas situações excepcionais, para fazer política pública, ou seja, renda, cobertura sanitária, um mínimo de apoio para que essa população possa enfrentar. Ela já estava em dificuldade. A dificuldade dessa população não foi criada exatamente pela pandemia, já era anterior. Portanto, é um problema estrutural que continua sendo coberto pelo cadastro único, pelas políticas sociais criadas ao longo de muitas décadas, né, na verdade. Entre o que se pode chamar de dávida ou um governo bonzinho que ajuda o povo pobre e a necessidade de pulverizar a economia, distribuindo dinheiro para ver se a recessão não chega pior do que se avizinha. Olha, o auxílio emergencial foi o mais importante instrumento contra a crise econômica. Comprovadamente, os cálculos que se fazem de todos os lados, na academia, no poder público, revelam que pelo menos 2,5% do PIB brasileiro ele deixou de cair em função da renda. Por quê? Porque essa renda vai todo para o consumo de produtos básicos. Foi o auxílio emergencial que movimentou todo o comércio, todo o setor de serviço, as feiras, mercadinhos, as farmácias, supermercados, lojas populares, tudo isso foi movimentado, inclusive o material de construção a varejo, né, que foi a estrela desses últimos meses do consumo popular. Portanto, o auxílio emergencial ele tem um papel, evidentemente, contra a pobreza, contra a fome, contra alguns elementos sociais impactantes, mas também de apoio à economia nesse período de pandemia, no período de crise econômica que nós estamos vivendo desde o mês de abril, para enfrentar e transitar e chegarmos até dezembro com uma relativa tranquilidade. A pandemia mexeu com a vida do ser humano em todo o globo terrestre e mexeu muito mais ainda com a vida econômica de cada país, a exemplo do Brasil. O governo usou a sua estratégia. Há quem diga que gastou apenas 30% com a pandemia, o que deveria ter gasto muito mais, mas de forma aplicada, de forma honesta, onde respiradores, medicamentos, hospitais de campanha, tudo isso. E tudo isso para salvar vidas e também salvar a economia. Você também nos acompanha pela TV Mar no aplicativo TV Mar e ainda pela Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo de Mello no canal 525 da NET, claro. Pois é, gente, olha só, a gente vem agora com informações ao vivo de Viderlan Araújo para falar sobre como é que vai ficar o policiamento nas nossas estradas durante esse feriadão. Bom dia para você, Viderlan, bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia, Paulane Santos, para você. Bom dia para os telespectadores da TV Mar, no canal 525 pela NET Claro.
e toda uma preparação que a Polícia Militar, através do Departamento de Trânsito, vai desenvolver para poder ampliar a margem de fiscalização nas rodovias estaduais durante este feriadão. Quem vai explicar melhor para nós como está sendo preparada essa estratégia e orientar os condutores é o Coronel Lisiário, responsável exatamente pelo Batalhão de Trânsito, e vai explicar para a gente. Coronel, muito obrigado, inclusive, por estar aqui com a gente. Como está sendo definida essa estratégia de fiscalização nas rodovias estaduais para o feriadão? Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar News, né? É uma grande satisfação. Desde as primeiras horas, né, da manhã dessa sexta-feira, o Batalhão Rodoviário iniciou a Operação Independência do Brasil, que se findará às 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira. Então, durante esse período, todo o Batalhão Rodoviário em massa, inclusive este comandante, estará aí imbuído em todas as rodovias, cerca de 4.000 quilômetros de malha viária do nosso estado, fazendo com que o nosso policiamento, né, de segurança nas rodovias esteja sendo efetivado com melhor eficácia. Então estaremos em todo o estado de Alagoas, de Peroba a Delmiro Gouveia, propiciando sensação de segurança a todos os condutores que farão uso da rodovia durante esse feriado da Independência do Brasil, né, de 7 de setembro. Então a gente queria aproveitar o ensejo para alertar os condutores que irão pegar a rodovia que fiquem alerta para a questão dos itens de segurança de seus veículos, né? Atentem para as questões dos pneus, os faróis, se as lâmpadas estão acendendo normalmente, as luzes de freio, as luzes da lanterna, né? A palheta do limpador para-brisa, só ultrapassar com segurança, respeitar os limites de velocidade, não ultrapassar sobre faixas contínuas, não é? Então a gente recomenda também aos motociclistas, façam uso dos equipamentos de proteção individual, dos capacetes, usem calçados que se firmem aos pés. E uma recomendação que a gente passa aí aos papais, às mamães, para que os maiores bens, né, que nós transportamos nos nossos veículos, que são os nossos filhos, que estejam sendo transportados nos seus veículos devidamente seguros com as suas cadeirinhas, para que não estejam passando transtorno pelos nossos postos policiais. Porque qualquer veículo que for abordado com alguma criança que esteja em seu veículo, se estiver sem a cadeirinha, o veículo ficará retido no posto e o veículo só poderá seguir viagem após a cadeirinha ser trazida para esse veículo, para que ele mesmo possa colocar o seu filho na mesma e seguir de forma tranquila e segura. Coronel, para quem tem hoje estabelecido, inclusive pela nova lei, a questão do IPVA atrasado, como é que vai ficar daqui para frente durante esse processo de fiscalização? Veja só, existe uma lei, né, que foi vetada pela Assembleia, de autoria do deputado Francisco Tenório. A Assembleia aprovou, o governo do estado vetou, a Assembleia derrubou o veto. Então, estamos aguardando a promulgação dessa nova lei. Então, até que essa lei não seja promulgada, continuaremos seguindo o Código de Trânsito Brasileiro. Após a promulgação da lei, aí o Batalhão Rodoviário, o Batalhão de Trânsito, seguirá as orientações do governo do estado e fará as orientações que assim sejam necessárias, seguindo a lei do estado em caso sendo promulgada. Coronel, quantos homens envolvidos durante essa estratégia de ampliar a fiscalização nas rodovias estaduais durante esse feriadão? Uma média de 120 a 130 policiais por dia, né, contando justamente com os nossos postos avançados, que é o de Peroba, em Maragogi, o das Planas, em Ipioca, o Trevo do Polo, em Marechal Deodoro, o posto de Arapiraca, lá na L220, e o nosso posto lá no Sertão, dando segurança a quem vai para aquela região de Piranhas, toda aquela região de Pão de Açúcar, Alto Sertão, no nosso posto de Olho d'Água das Flores. Passa um recado para os nossos telespectadores no encerramento dessa entrevista, Coronel, já te agradecendo antecipadamente, mas passa um recado, deixa as dicas para os nossos telespectadores, condutores, diante desse trabalho que o Batalhão de Policiamento Rodoviário vai fazer durante esse período de feriado. Perfeito. O que nós vimos aí em todo o Brasil, né, durante esse período de feriado, é que toda a estrela principal de todo esse cenário fatídico que nós vemos por aí ainda é a imprudência. Então a gente pede aos condutores que trafeguem com segurança, evitem cometer imprudência no trânsito, prestem atenção, a devida atenção para que não nos envolvamos aí em acidentes de trânsito onde poderiam ter sido evitados. Tá certo? Então a gente vai procurar durante todo esse período propiciar sensação de segurança a todos os condutores envolvidos
que pegarem, né, as rodovias para se locomover. O nosso intuito é preservação de vidas humanas. Rodovia segura, essa é a nossa missão. Muito obrigado, então, ao Coronel Lisiário, ele que faz um trabalho também muito bacana com o pessoal do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Olha, Porlane Santos, trazendo muitas informações e muita gente ainda não sabe. Aproveitando, então, dentro desse link que nós estamos fazendo, a questão do IPVA, né, que tem uma lei que proíbe, mas que ainda não foi promulgada. Então, isso significa que o trabalho dos fiscais de trânsito permanece o mesmo, tá? Para sair de casa com o IPVA em dia, para evitar qualquer tipo de transtorno diante dessa situação. Essa foi a recomendação que o Coronel Lisiário deixou para os nossos telespectadores. Um outro detalhe, Porlane, a respeito, e fazendo o link aqui, seguindo as orientações da nossa equipe, o Memorial da República, que é aqui em Jaraguá, na Avenida da Paz, e que todos os anos recebe, durante o dia de 7 de setembro, o desfile da Independência. Pelo menos nesse ano, a situação foi vetada. A nota emitida pela SECOM informa que, em razão da pandemia Covid-19, o governo de Alagoas não vai promover, nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, o tradicional desfile da Independência. A decisão visa evitar aglomerações e propagação do novo coronavírus. Eu conversava antes de entrar no ar com o Coronel Lisiário a respeito dessa situação, e o pessoal do trânsito também já tem conhecimento desse assunto, então não teremos desfile. Todos nós sabemos que a Polícia Militar também faz parte do corpo, não só da fiscalização de trânsito, mas também das apresentações, e diante desse cancelamento, as pessoas que têm o lado do patriotismo exposto durante esse 7 de setembro, pelo menos esse ano, terá que respeitar esse novo momento que a sociedade mundial tem passado, que é exatamente evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Eu vou me despedindo de você, deixando um ótimo final de semana, um bom feriadão, com imagens do repórter cinematográfico Francisco Nogueira, e até a próxima terça-feira, com novas informações no TV Mar News. Um abraço, Porlane, bom feriado. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. E olha só, existe esse impasse ainda que está bastante grande, bastante acentuado, né? Esse impasse entre a Assembleia Legislativa e entre os órgãos fiscalizadores de trânsito, envolvendo essa questão, essa lei que foi vetada pelo governador, mas que a Assembleia Legislativa derrubou o veto que proíbe a apreensão de veículos com IPVA atrasado. E a gente conversou com o sistema jurídico, né, para entender como é que isso pode funcionar. A gente vai ver agora na matéria de Fernando Palmeira. Uma lei estadual de iniciativa do deputado Francisco Tenório foi aprovada pela Assembleia Legislativa, teve o veto do governador Renan Filho, a Casa de Tavares Bastos derrubou o veto e agora uma celeuma para o contribuinte. É sobre o pagamento de IPVA e quando o contribuinte não paga, o carro deve ser apreendido ou não pela Polícia de Trânsito. Vamos saber detalhes agora com ele, que é o presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, Dr. Tiago Rodrigues. Dr. Tiago, como é que está analisando aí essa situação? Bom dia a todos. É uma celeuma jurídica, né, Fernando? Foi uma lei estadual de iniciativa do deputado Francisco Tenório, em que proíbe os agentes de trânsito de removerem os carros pela falta do pagamento do IPVA e as demais taxas de cobrança anuais do DETRAN. Como tem sido o comportamento da segurança, Polícia de Trânsito do Estado, BPTran, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e até a própria CMTT? Os agentes estaduais de trânsito e municipais já se anteciparam e disseram que vão continuar removendo os carros. A remoção dos carros pelo atraso do licenciamento vai continuar, mesmo com a lei em vigência. É uma lei, para muitos, de competência federal, lei sobre o trânsito em si, e também entra aí a questão tributária. O comportamento do cidadão que já se vê diante de mais um imposto, que é um dos mais caros, que é o IPVA, que é o Imposto sobre o Veículo Automotor, e agora também esse problema. Pelas dificuldades, deixa de se pagar e não pagando IPVA, o carro é retido. Exatamente. É uma lei que trata sobre trânsito e sobre tributo. Porém, o tributo em questão é um tributo estadual, né, o IPVA. E a lei ela fala que o atraso nesse IPVA não dá o direito do agente de trânsito em remover o carro, em proceder com a remoção. Porém, o Código de Trânsito brasileiro
fala que com o veículo com seu licenciamento atrasado, aplica-se a multa, uma infração gravíssima, mas a remoção do veículo como medida administrativa. Representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas, e sendo presidente dessa comissão importante de transporte e trânsito, o que é que poderíamos ter aqui nessa consultoria com uma orientação ao contribuinte, ao cidadão? Bom, o cidadão que tiver, após a vigência da lei, o cidadão que tiver o seu veículo removido pelos agentes de trânsito poderá procurar os seus direitos, poderá procurar o Poder Judiciário, um advogado através do Poder Judiciário para reaver seu veículo, seu direito e quem sabe até a questão de um dano, a questão de uma ação indenizatória em desfavor do Estado, uma vez que a vigência da lei estadual deve ser respeitada pelos agentes de trânsito, independente da existência do CTB. Não é o agente de trânsito que vai ditar como vai se proceder, e sim cabe ao Poder Judiciário decidir e regulamentar juntamente com os demais órgãos. Um conflito de norma patenteado aí, e você que por um motivo ou por outro não pagou o seu IPVA, é bom procurar sim os seus direitos caso você tenha o seu carro detido. Portanto, é um direito que assiste, ainda vai rolar muitas discussões e também com certeza teremos decisões aí, quem sabe, chegando até o Supremo Tribunal Federal. Você também acompanha a programação da TV Mar na palma da sua mão, pelo aplicativo TV Mar ou também pelo maior e mais completo portal de notícias de Alagoas, o jornalismo eletrônico da organização Ardon de Melo, Gazeta Web. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para TV Mar, canal 525, NET, claro. Olha só, gente, só uma correção, o nome da pessoa que nos deu entrevista nessa matéria é Tiago Rodrigues, ele é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito da OAB. Correção feita, a gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje, mas a gente volta a se encontrar na terça-feira, pois vamos aproveitar então aí o feriadão com responsabilidade, tá bom? Aproveite e a gente se encontra então terça-feira às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET. Até lá!